Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, um entregável do programa MIP Experience. Voltamos aqui com a Eide, com o Sérgio Hanai, para continuarmos nosso bate-papo a respeito da transferência das tecnologias para o agricultor, aquele agricultor que está atuando de uma forma diferenciada no mercado ou que busca essa diferenciação através do manejo integrado de pragas. Queria continuar e, na verdade, iniciar essa nova discussão com vocês, colocando um assunto muito importante, que é a questão do monitoramento e rastreabilidade. Monitoramento num aspecto amplo, no manejo fitossanitário, mas também na propriedade como um todo. Sérgio, você como consultor, gostaria de ouvir como é que essa questão, que é crucialmente importante, a rastreabilidade, mas também o monitoramento de pragas e seus inimigos naturais, visto que hoje o agricultor já reconhece a importância desses agentes biológicos que ocorrem, inclusive, naturalmente em campo. Como é que esse trabalho tem sido feito pelo agricultor? Então, Marcelo, acho que assim, monitoramento é algo que a gente fala em todas as visitas que eu faço, métricas, trabalhar em cima de números, Tem aquela famosa frase, de quem gosta de administração, que não se mede, não se gerencia, Então, a gente precisa ter métricas para a gente começar a tomar decisões. E o dia a dia é esse, de treinar as pessoas com a metodologia correta, ou a mais acertada, ter as métricas para tomar de decisão. Isso envolve ter os processos, os procedimentos bem estabelecidos, treinar as pessoas. Aí eu vejo uma questão fundamental, pessoas, não são pessoas, a gente precisa treinar ela, treinar. A pessoa precisa querer aprender, lógico também, mas a gente tem que treinar, não dá, e dar ferramentas para que a pessoa possa ter os dados para aí realmente usar esse monitoramento para tomar decisão. Porque acho que o que eu mais vejo como desânimo é a pessoa fazer monitoramento e naquilo não ser usado para nada. Isso é a receita para parar de fazer as coisas. Então, mas deixa eu pegar um ponto aí. Essa observação é muito importante, mas veja bem, alguns produtores, alguns agricultores, alguns técnicos fazem essa avaliação através de amostragens meio que ainda superficiais e visuais, Sim. E talvez aí venha essa percepção. Eu não registro, como nós já dissemos anteriormente, eu não tenho registro, eu não realizo o trabalho adequadamente, por isso eu tenho essa percepção. Faz sentido? Faz sentido. Assim, eu admiro até muitas pessoas que tenham essa questão de experiência e visual, de fazer uma avaliação somente pelo visual. Mas é muito risco, você basear somente em um visual. A gente precisa realmente estar planilhado. O que eu mais gosto é quando chegar numa propriedade, eu chego e me apresento as planilhas de monitoramento. Aí você já analisa como é que foi a semana passada, as ações que foram feitas, aí a gente começa a tomar as decisões. Agora, quando a gente não tem isso, a gente vai fazer a visita e começa a observar, mas será que o que eu estou vendo agora corresponde ao histórico passado? É um ponto, É importante esse ponto, mas a história toda, o monitoramento conta, E aí que a gente precisa ter uma métrica que seja padrão também, Porque senão cada hora mede de um jeito, de uma maneira diferente, aí você não tem como tomar decisão também, Mas eu vejo sim que o monitoramento é fundamental, exige muita disciplina na execução, não é algo que é tão gostoso de se fazer no início. Depois que você incorpora isso dentro da sua cultura, acaba, vira rotina. Mas nos primeiros dias, nos primeiros monitoramentos, dá muita confusão, a identificação correta da praga ou da doença, exige toda essa questão de você ter que pensar, E tem que estar preparado para isso, tem que estar treinado para isso. Tem a questão, então, da amostragem, monitoramento visual. Você disse que já existem métricas, existe o monitoramento, ferramentas, que eu vou pedir para que a Eide comente um pouco isso. Mas onde o agricultor hoje encontra uma receita de bolo, ele tem uma forma, como é que ele encontra esses níveis de dano, nível de controle? Onde encontra? Porque você tem variações de praga para praga, região para região, cultura para cultura. Como que o agricultor se fortalece em termos de conhecimento, aprendizado, para poder ter uma boa aplicação no monitoramento em campo?
Então, hoje eu falo a realidade do pequeno produtor, né? Os grandes, eles já têm um pouco mais de estrutura interna até de profissionais, de consultorias, né? Onde realmente ele consegue ter esses parâmetros, esses dados no dia a dia. Agora, o pequeno depende muito da visita de um técnico, depende muito dele ter tempo e foco para conseguir ir procurar, né? Que esse é o problema, né? Se você não faz monitoramento, você quer entrar na sua lavoura e ver todos os aspectos de produção, e no final você sai sem ter visto nada. E esse é um risco muito grande, né? Por isso que eu sempre tento orientar os produtores peraí, agora eu vou entrar na minha lavoura para ver pragas e doenças. Não importa se o manejo não está em dia, não importa se a irrigação não está em dia, isso eu vou ver depois. Né? Agora eu vou focar e aí eu trago com ferramentas para você documentar isso, para aí depois analisar a tomar decisão. Porque se você no meio do monitoramento já querer tomar decisões já baseadas em uma... Calma, né? Cada um tem o seu tempo para você tomar essa decisão. E olha como é importante o agricultor ir para campo e reconhecer o problema lá no campo, né? Você tem as pragas chaves que ocorrem, né, de maneira comum, normalmente em campo, para cada cultura, você tem uma praga para cada fase de desenvolvimento da cultura, mas o agricultor pode ser surpreendido, como aconteceu alguns anos atrás, há quase 10 anos atrás, com a Helicoverpa armigera, né? Que o produtor ia para campo realizar um monitoramento e mesmo aqueles que conheciam muito bem a praga confundiam, porque não sabiam, nós não tínhamos a ocorrência de Helicoverpa armigera no Brasil e foi um problema substancialmente muito importante que surpreendeu o agricultor. Quer dizer, esse reconhecimento da praga é muito importante. Saber diferenciar, né, as pragas chaves, aquelas que ocorrem de modo secundário na cultura, diferenciar pragas dos inimigos naturais. Perfeito. Isso é extremamente importante. E assim, eu vou trazer um exemplo para o tomate, né? A gente está passando em alguns anos já um aumento assim drástico de traça, tuta absoluta. E casos onde a gente já não consegue mais ter o manejo, né? Baseado somente em um método de controle. E aí pressionando, criando resistência, aumentando o resíduo lá na ponta com esses manejos. Então, assim, se a gente não tem um monitoramento precoce, identificação precoce e atuar nessas fases com agentes biológicos, aí a gente consegue conviver com a praga. Mas se a gente deixar a praga explodir, aí a gente sempre vai estar sendo bombeiro, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir apagar esse fogo. Sim, sem dúvida, tem razão. E aí você já está falando não só da entrada da tecnologia do controle biológico aplicado através de biodefensivos, microbiológicos, mas da preservação dos agentes biológicos que ocorrem naturalmente na área do agricultor. Então, por isso que entender o que está acontecendo em campo é muito importante e registrar, gerar dados dentro da propriedade, não só dados históricos, mas que possam ajudá-lo com medidas de direção, né? Tanto no controle, manejo, quanto na preservação dos agentes biológicos, aí trazendo resultados para dentro do cultivo. E falando de monitoramento ainda, mas saindo um pouco do manejo fitossanitário e pensando no monitoramento como uma ferramenta de gestão dentro da propriedade. O que o produtor hoje tem ao seu alcance que pode favorecê-lo nesse sentido? Bom, primeiro passo que a gente sempre fala é o caderno de campo, né? O caderno de campo é o monitoramento básico do campo. E às vezes o produtor, ele acha que o caderno de campo é difícil de fazer porque ele fica pensando que precisa anotar muita coisa. A gente sempre fala dos procedimentos básicos no campo, né? Plantio, aplicação de insumos, monitoramento das pragas e doenças, aplicações de insumos e intervenções biológicas e químicas e a colheita. Então, basicamente, né, a gente tem alguns registros que precisam ser feitos para a gestão daquela propriedade, né? A partir desses registros, eles se desdobram em outros dados, por exemplo, custo, mão de obra, enfim. Então, eu sempre falo, Marcelo, que a gente precisa ir do mais fácil para o mais complexo, né? Começar sempre pelo básico. O produtor, às vezes, ele acha que adotar uma tecnologia, né? Hoje a gente tem aí ferramentas de caderno de campo online, digitais, né? Mas o primeiro passo é ele decidir o que ele quer controlar,
na propriedade dele. E o monitoramento de pragas, né, a intervenção que ele fez são informações importantes para criar todo esse histórico, e através desse monitoramento ele aquilo que a gente já falou, né, ele começar a olhar para os dados e falar assim, puxa, tava desse jeito, eu tomei essa decisão e tive esse resultado. Será que dessa vez eu faço a mesma coisa ou eu faço de forma diferente? Então isso é uma questão de habilidade, né? A gente sempre costuma falar pro produtor que tudo que ele faz a primeira vez vai ser mais difícil. Mas conforme o tempo vai passando, aquilo vai entrando na rotina, né, Hanai? Ele vai melhorando aquele monitoramento, aquele registro, aquele controle, e vai vendo que de fato ele precisa de informação. Isso vai se tornando mais fácil. A habilidade vai aumentando, né? Então, e aí ele vai aumentando a complexidade dessa informação. Então, muitas vezes, um consultor, alguém chega na propriedade e fala, você tem que controlar isso. E o produtor se assusta, né? Então, a gente sempre fala que ele precisa ir um passo de cada vez. Começa pelo básico, vai aumentando essa gestão, vai aumentando a informação coletada, até que ele chegue num caderno de campo que faça sentido para a propriedade dele, né? Então que ele consiga adaptá-lo às condições. Né? Isso é interessante, né? Isso eu também digo com relação às novas tecnologias, né? E gostei muito desse ponto, né? Implantando passo a passo, etapa por etapa. Muitas vezes chega-se com novas tecnologias em campo e acredita-se que simplesmente colocá-lo ao alcance do agricultor já é trazer grandes benefícios para ele, para o agricultor. E nem sempre é assim, né? Você tem que respeitar o agricultor e introduzir as tecnologias. Seja um caderno de campo, seja algum agente de controle biológico, uma ferramenta de monitoramento, enfim. É necessário que toda essa estrutura das novas tecnologias sejam colocadas dentro, ao alcance do agricultor, mas que ele sinta-se confortável na adoção de cada tecnologia no tempo do agricultor, dentro daquilo que se faz dentro da propriedade. E acho que assim, aos poucos, nós vamos avançando, não é? Exatamente. A gente fala que a gente tem um exemplo, né, de produtores que estão caminhando conosco, né, a gente está apoiando, e o produtor, ele começou primeiro definindo as pragas que ele ia monitorar, ou as doenças que ele ia monitorar. O que ele quer enxergar? O que normalmente acontece, né? A Hanai pode me corrigir aí, mas o que normalmente aparece na propriedade é aquilo que ele vai dar mais ênfase, né? E aí ele começa monitorando com a informação ali, aí depois a gente vem e fala assim, poxa, olha só que legal, com uma ferramenta aqui você pode incluir isso digitalmente já, incluir uma foto, isso já eleva um gráfico que você começa a definir limites e fala, puxa, tá chegando perto, posso tomar uma decisão. Então, isso que você falou, que a gente tá conversando aqui, de ir passo a passo, e o produtor ir incluindo essas tecnologias no dia a dia dele, né? No começo pode parecer difícil, mas depois ele vai se acostumando, vai vendo as alternativas e vai gerando as decisões nos melhores momentos, né? As decisões mais acertadas, né? Você tem percebido isso, Hanai, de fato? Sim, eu vejo assim. Volto a falar que esse universo é muito grande, tem produtores grandes onde a gente já tem essas ferramentas sendo utilizadas há mais tempo, com os resultados que a gente reconhecido, isso funciona, né? Agora também existe muito ainda os produtores que estão no nível muito básico, né? Que aí a gente precisa, assim, que a Ed comentou, de reconhecer primeiro onde está, para depois a gente ir traçando um plano de melhoria contínua, né? Como uma escada, você primeiro degrau, segundo, terceiro, não adianta você querer subir já pelo último, né? Isso é muito mais difícil, né? Então a gente tem que tentar sim reconhecer isso, mas é difícil hoje, eu vejo, para os pequenos produtores, na correria do dia a dia dele, fazer com que faça sentido para ele aquela anotação. Eu acho que é isso que eu vejo, que eu tento sempre nas visitas, fazer com que aquele monitoramento mude uma tomada de decisão dele naquele momento.
para ele ver que existe benefício imediato. E depois a cadeia toda ganha, e ele ganha também, mas ele tem uma mudança imediata já no manejo, que pode ser uma economia ou uma eficiência maior. Mas assim, a gente precisa sim levar com que o produtor ele entenda que aquilo é uma ferramenta de tomada de decisão, né? E eu tenho exemplos de produtores que adotam as ferramentas digitais, onde eu recebo relatórios semanais, eu acesso pelo celular e consigo conversar já com eles sobre que ferramenta a gente vai utilizar, né? Aí fica uma discussão muito mais sadia, você aprofunda mais a discussão, né? Agora sim, tem exemplos onde o produtor fala, eu perdi a lavoura, mas perdi o quê? Como? Da onde? Eu acho que é aí que a gente tem que aprofundar a discussão, né? Com dados, né? Sim. E olha que interessante. Então, estamos certos, todos nós, de que o monitoramento é fundamental para que o agricultor tenha sucesso, né? Em termos de eficiência das táticas aplicadas em campo, em termos de manejo e gestão de toda a propriedade. E aqui, né, nós juntos aqui estamos buscando, dentro do programa MIP Experience, dar luz ao monitoramento no que se diz respeito, na verdade, ao manejo integrado de pragas. E eu queria entender, para nós aqui nessa construção conjunta, colaborativa, um dos pontos fundamentais e obrigatórios vai ser o uso do monitoramento em campo, pensando nas questões fitossanitárias e também na gestão da propriedade como um todo. Eide, eu queria perguntar para você, né? Pensando nas certificações, né, existentes no mercado, que visam atender a legislação, mas as exigências de mercado, se você pensar na média, ou grande parte delas, qual é o papel do manejo integrado de pragas dentro do checklist existente nessas certificações e considerando o aspecto manejo integrado de pragas, como é tratado hoje no mercado essa questão do monitoramento de pragas? Marcelo, é obrigatório realizar o monitoramento? Obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. Praticamente não consigo pensar em uma certificação que não seja baseada a decisão de intervenção, seja ela biológica ou química, ela precisa de uma justificativa, né? Então, normalmente o que se vê nas auditorias, nos checklists de certificação é que o produtor precisa conhecer a área dele, a cultura que ele está trabalhando, quais são as pragas e doenças que podem aparecer ali, qual é a forma, periodicidade, metodologia que ele vai monitorar isso, como ele vai documentar esse monitoramento e a partir de quando ele vai tomar uma certa decisão. Isso precisa estar muito claro para o produtor. Na rotina, no dia a dia. Então, o MIP é um dos pilares quando se fala em boas práticas agrícolas, quando se fala em auditoria, em certificação. O porquê disso? Porque se você aplica um MIP, você primeiro reduz o uso de químico. Você reduz o risco, na verdade, de se tomar uma decisão sem considerar de fato se aquele insumo era necessário, né? Porque o químico, ele de fato a gente não pode descartar, nem deve descartar, porque existem momentos que é necessário aplicar, né? Mas precisa de fato uma justificativa. Né? A gente não precisa nem falar de resistência, até de custo, né, para o próprio produtor. Então, o monitoramento, ele olha para essa sustentabilidade do negócio, para a segurança do alimento, porque hoje a gente sabe o quanto está difícil, né, princípios ativos aí que são autorizados para as culturas, né? A gente tem esse problema, esse desafio aí do mercado, né? Tem muitas culturas que não têm princípios ativos suficientes, e aí como fazer? Usar produto não autorizado não é o caminho, né? Então, existe essa questão da segurança do alimento, e o produtor, se ele não pensar nisso proativamente, lá na frente ele vai ter problema de não conformidades, né?
de segurança do alimento frente à legislação, frente ao que o mercado está exigindo de limite máximo de resíduo. Então, a gente vê que é um caminho sem volta. E as certificações, 100% delas, estão baseadas nesses princípios de monitoramento e de tomada de decisão com justificativas técnicas. E de hoje, nós estamos acompanhando uma revolução no campo por conta do aumento da adoção dos biológicos, dos produtos biológicos e defensivos, macro, microbiológicos. Como isso pode impactar, já tem impactado de fato o agricultor na sua tomada de decisão? Aqui, pessoal, nós estamos nos referindo aos agricultores, principalmente que produzem frutas, legumes e verduras. Nós estamos dirigindo as nossas discussões, né, a esses produtores que produzem culturas de alto valor agregado, em grandes até pequenas propriedades, né? Como é que o controle biológico pode ajudar o agricultor a reduzir esse problema? Ele já enxerga isso, meu problema com não conformidade, eu posso resolver ou pelo menos ter um paliativo usando tecnologias sustentáveis. Ele enxerga isso. E como as certificações veem o controle biológico dentro do manejo integrado de pragas? Veja bem, é um dos componentes, é uma das ferramentas dentro de uma estratégia bastante ampla. Como é que essas certificações hoje enxergam isso, né? Como é que elas cobram o produtor, fiscalizam, de que forma elas têm incentivado o agricultor a utilizar essas ferramentas de baixo impacto ambiental? Tá. Bom, existem certificações que são muito diretas no sentido de colocar isso dentro do checklist, né? A diminuição do uso de químico. Então, tem protocolos que hoje a gente já vê que tem requisitos que o produtor precisa provar que ele está ano após ano diminuindo o uso de químico. Né? Independente de qual é a cultura, ele precisa ter essa estratégia de busca de outras ferramentas. E querendo ou não, o biológico é uma das respostas, né? Na minha opinião técnica, a grande resposta para muitas culturas, né? Existem oportunidades ainda, a gente sabe, né? Porque nem todas as culturas têm produtos biológicos que são eficientes, enfim. Mas esse conhecimento, quando chega no produtor e o produtor ele perde o medo de utilizar um biológico, né? Deixa de calendarizar a aplicação de químico, começa a monitorar e de fato verificar quais alternativas ele tem e tomar uma decisão antes do químico, vamos dizer assim. Isso as certificações estão buscando, né? Então, existem, como eu disse, certificações que são muito diretas nesse ponto, e existem certificações que querem verificar a estratégia do produtor, né? Então, se ele tem uma estratégia envolvendo intervenções não químicas, não necessariamente fala, olha, você tem que diminuir o uso de químico, mas ele fala, bom, você está avaliando todas as estratégias disponíveis? Então, essa é uma tendência. Hoje a gente sabe que sustentabilidade, meio ambiente, as questões de segurança do alimento, de limite máximo de resíduos, são pautas que não tem como o produtor fechar os olhos e achar que pode produzir sem considerar isso, né? Então, nesse sentido, o monitoramento, as tomadas de decisões, o MIP, de uma forma geral, ela precisa estar no dia a dia, na rotina do produtor. O Hanai, isso é muito bem colocado, Eide. Pensando nessa questão da não conformidade, do resíduo no alimento, nós sabemos então que os biológicos podem reverter essa situação, não só contra o biológico aplicado, através da aplicação de produtos disponíveis no mercado hoje, mas também o controle biológico natural, né? O agricultor tem você tem visto, né, durante as suas consultorias, com os agricultores que você tem assessorado, essa busca, né, pelas ferramentas sustentáveis, mas já agregando valor ao produto final do agricultor. Nós sabemos que algumas culturas
são muitas vezes até estigmatizadas por problemas que aconteceram no passado, que até hoje o consumidor chega na gôndola do supermercado e fala, poxa vida, aqui pode ter resíduos. Sim. Então, quer dizer, essa necessidade dessa adequação dentro da propriedade é uma obrigação para o produtor. Mas ele está aderindo? De que forma isso está acontecendo, Hanai? Eu vejo assim, Marcelo, a gente vamos dar nome aos bois, né? O tomate e o pimentão. Tomate e pimentão. Ótimo. São produtos que realmente... Morango, né? Mas assim, eu vejo que melhorou e tem melhorado muito, sim, a questão da adoção das ferramentas biológicas no monitoramento, tudo que a gente conversou, né? E a adoção de ferramentas biológicas, né? O manejo como um todo. O biológico entra dentro do manejo, mas o manejo total, integral, né? O manejo integrado, né? De fato. Né? Hoje, quando a gente fala de vazio sanitário, já não é mais um palavrão, né? Porque quando um tempo atrás a gente falasse de vazio sanitário, o produtor já falava, não, é impossível. Não, hoje não. Então a gente já consegue ver essa realidade sendo na prática aplicada. É difícil? Com certeza. Né? A gente tem que pagar, todo mundo tem que pagar as suas contas e uma estufa parada, um campo parado, não tá produzindo. Né? Mas para que ele possa contar com essa produção, é necessário usar todas as técnicas, inclusive o vazio sanitário. Né? Então eu vejo assim, manejo biológico com certeza está sendo uma realidade. Eu vejo assim, como você mesmo falou, a explosão dos produtos biológicos eu vejo com muito bons olhos, só que eu também vejo uma certa preocupação, porque a gente precisa do correto posicionamento, né, dos produtos, e aí entra todas as técnicas, aí entra o monitoramento feito via com uma questão já padrão, né, para você conseguir saber se, peraí, eu tô usando o produto, eu tô vendo o nível que eu precisava, apliquei e não vi controle. Espera aqui, será que esse produto biológico estava realmente dentro do padrão que eu espero desse produto? Né? Porque senão a gente começa a ter dificuldade de saber se tem eficiência do produto final. Acho que o uso do biológico, somente por falar que estou usando biológico, tem que tomar esse cuidado, né? O porquê você está usando com o monitoramento, as ferramentas certas no momento certo, medir se está realmente funcionando ou não. Mas sim, Marcelo, eu vejo que melhorou e vem melhorando muito. Mas me preocupa a questão de que a gente tem hoje, que bom, né, inúmeros produtos, mas ainda está aquela questão de usar pelo usar, né, o biológico. Tem que tomar esse cuidado. Sim, porque inundar o ambiente também é prejudicial, tão prejudicial quanto não usar em alguns momentos. Exato. Então, novamente, o aprendizado, transferência do conhecimento é fundamental para o sucesso de programas de MIP, de manejo integrado de pragas. Né? Vou retomar um ponto que já foi dito, mas o selo MIP Experience, que está sendo construído como um dos entregáveis dentro da plataforma do programa MIP Experience, né, ele visa exatamente ressaltar alguns pontos que para a gente é fundamental e que foi discutido entre nós aqui. O primeiro é o monitoramento. Né, aí, como você mesmo diz, o monitoramento é fundamental, e aí me refiro ao manejo fitossanitário. Claro, o monitoramento como um todo, mas o manejo fitossanitário. Então, ressaltar e colocar como um ponto fundamental e obrigatório dentro da certificação do selo MIP Experience, que estamos construindo junto e queremos trazer, levar muito em breve para o agricultor, né, a necessidade do monitoramento. Um dos pontos de destaque dentro do programa é, além de enfatizar o manejo integrado de pragas e o seu potencial, gerando resultados para toda a propriedade, né, ele também tem como fundamental a necessidade e obrigação do uso de biológicos, de bioinsumos. Mas isso é muito importante, eu gostaria de pegar o seu gancho, Hanai, na questão de usar por usar, não é isso. Né? É um bom posicionamento. Inicialmente nós vamos começar a integrar, trazer os biológicos para dentro da plataforma, tornar esse uso consciente obrigatório, porque entendemos dos seus benefícios, mas não é usar por usar em qualquer momento. O posicionamento é muito importante. Temos muito ainda a fazer dentro dessa questão, Neide. Como é que você enxerga isso? Da construção do selo MIP Experience, dessa questão de enfatizarmos a necessidade do uso de biológicos e outras ferramentas que têm um baixo impacto, né, ambiental, para a nossa saúde, enfim.
Bom, Marcelo, eu sou meio suspeita para falar, né? Porque a gente tem trabalhado bastante aí, né, dentro do programa MIP Experience para, de fato, trazer uma referência para o produtor, né, no uso de biológicos e na prática, como que ele adota essas ferramentas, os insumos biológicos e como ele depois consegue contar para o mercado que ele está fazendo isso, né? E a construção desse selo, ele vem bem nesse sentido, né? O produtor, muitas vezes, o que eu vejo vocês citaram que eu vou usar biológico por usar, ou tô testando, ou tô vendo como é que de fato eu quero, né, utilizar essas ferramentas, ainda tenho medo, né? Então tem todo esse ambiente no campo em torno do biológico. E o selo, essa referência de checklist operacional, prática, né, que a gente está construindo, vem um dos grandes objetivos é desmistificar um pouco isso, né? É olhar e falar assim, o que significa de fato utilizar um biológico da maneira correta, né? O que de fato quando tomar a decisão, como monitorar para tomada de decisão, como armazenar esse biológico, como preparar esse biológico, né? Como toda essa operação em volta do biológico. E eu vejo que o produtor às vezes não adota a ferramenta por falta de conhecimento. Né? Eu vou normalmente a campo e eu falo pro produtor, você sabia que você tem que tomar chá todo dia? Aí ele fala assim, chá? C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, o conhecimento vai gerar uma habilidade que depois vai gerar uma atitude. Então, ter referências, né, em relação ao uso de biológico é muito importante. O produtor, no MIP Experience e no selo, né, a gente quer trazer esse conhecimento, gerar essa habilidade para de fato a gente olhar para o mercado daqui a 1, 2, 3 anos depois de lançado o selo e falar assim, puxa vida, o pessoal de fato agora entendeu e está gerando atitudes em relação ao uso do biológico, né? Então, eu acredito muito nesse caminho, né, de apoio ao produtor, e a construção do selo é fundamental para a gente poder transferir esse conhecimento que o programa MIP Experience tem trazido e, enfim, Perfeito. Né? É isso. Esse é um dos pontos, talvez o ponto principal, essa construção colaborativa. Entendemos que nada é tão analítico, temos que ser analítico, mas nada é tão pontual por conta da dinâmica no campo, né? Sérgio, com relação ao selo, né? A sua contribuição tem sido bastante efetiva em campo, né? Nós começamos aí os trabalhos, né, em 2020, Sim. Né? Já foram vários campos, com diversas culturas, tomate, pimentão, berinjela, até soja nós já chegamos a testar, né? Nosso objetivo é integrar as ferramentas e colher os resultados do MIP por toda a propriedade, né? Levando aspectos aí que vão desde a gestão dos resíduos, como nós falamos aqui, aumento da biodiversidade. Quando nós falamos de aumento da biodiversidade, nós estamos falando em agentes biológicos, mas também os agentes polinizadores. Sérgio, nós já colhemos bons resultados no pimentão quando nós conseguimos reduzir o uso de água dentro da propriedade, simplesmente porque nós monitoramos, acompanhamos, claro. E aí tudo isso volta novamente à questão dos agentes biológicos, né? Dessa entrega dos agentes biológicos dentro do MIP. Eles não funcionam isoladamente. Nós sabemos disso. Nós sabemos que funcionam integrada a várias outras estratégias e dentro de um processo que é adotado, Ed, como você falou, dentro da propriedade, especificamente pelo agricultor, por conceitos e conhecimento que são amplos. Faz sentido isso? É isso mesmo? Sim, Marcelo. Acho que assim, falando sobre o selo MIP Experience, né? Eu acho que é muito legal de a gente ter esse selo, porque eu visito muito produtor e eu vejo muito boas histórias, vejo muito boas práticas, vejo muita coisa boa acontecendo, só que lá na ponta o consumidor final, o varejo não sabe disso. Eu visito muitos produtores onde ele fala, o que eu produzo eu como, eu dou para o meu filho.
Né? Mas assim, ele precisa contar isso pra... Segurança pessoal. Né? Mas ele precisa contar essa história para todo mundo, né? Ele precisa ter essa segurança que ele tem para a cadeia lá na ponta, para aquele consumidor que está ali, sinta essa mesma segurança. E essa informação fica retida no elo da produção. Né? Eu acho que assim, a gente tem muito bons exemplos. Temos exemplos que não são tão bons, que a gente tem que corrigir, temos também. Mas eu vejo a grande maioria tentando sim fazer um alimento seguro, e que a gente precisa agora botar uma roupa, né, nisso, né, e fazer isso ser apresentado, né, para o consumidor, para o varejo, para que ele reconheça isso também. A questão de valores é muito relativa, né? Tem muito fator que para ser remunerado por tudo isso. Mas é o correto, é o que ser feito, né? Eu sempre falo isso: se você está produzindo um alimento, você tem segurança de você comer e dar para o seu filho? Exato. Né? Se você tem essa segurança, ok. Aí a gente vai pegar tudo isso aqui e vamos levar essa informação lá para o consumidor. E aí o MIP, o selo, tem esse papel, na minha visão. Isso é gerar credibilidade, né? E transferi-la para o agricultor. Isso é importante. Né? Exatamente. Como nós falamos aí, somos uma cadeia, né? E cada um dentro dessa cadeia tem um papel nessa entrega final, dessa construção do programa MIP Experience. Marcelo, deixa eu complementar aqui. A gente sabe também que existe um movimento muito grande, principalmente no Brasil, a gente tem visto com relação à segurança do alimento, né? E às vezes eu tô no campo e o produtor fala assim, tá, mas por onde eu começo então? Para eu conseguir primeiro fazer certo, de fato ter um alimento seguro lá na ponta, e depois eu conseguir contar isso pro varejo quando ele me ouvir, ou o mercado, não precisa nem ser o varejo em si, mas às vezes, né, o mercado em si reconhecer que eu produzo da maneira segura, e depois um segundo passo é de fato haver uma valorização disso, seja monetariamente ou por volume de compra, né? Preferência de compra. Então, eu olho o produtor perguntando isso, e aí eu vejo que todo o trabalho que está sendo feito, né, no MIP Experience é um caminho para o produtor, né, que às vezes não sabe por onde começar. Né? A gente tem reunido aí as questões de atender legislação, né, com esse selo, né, olhar para as questões operacionais, atendendo o básico, que é a legislação, o mínimo que o produtor precisaria fazer para de fato estar produzindo e não ter problema de fiscalização, não ter tá de fato com um ambiente seguro para o trabalho, para as pessoas, para o meio ambiente, enfim. E também ter essa alternativa de segurança do alimento em relação a resíduo, que é um grande ponto hoje, né? A gente tem legislação específica no Brasil para fiscalizar resíduo de fruta, legume e verdura, né? Que é a INC 02 de 2018, que é a legislação de rastreabilidade. Então, quando o produtor se olha nesse contexto, ele fala, puxa, por onde eu começo? Hoje a gente está construindo essa referência, então é muito importante isso para o mercado, uma entrega de fato do programa para o mercado, para a sociedade, né? Pensando numa certificação, por onde começo significa dar o primeiro passo. Sim, exatamente. Estar disponível. É isso. Eu agradeço muito vocês, a Eide, pela experiência, pelas discussões que nós estamos tendo há tanto tempo já, né? Sim. Há quase 4 anos, ao Hanai, pela experiência também de campo e a contribuição que tem sido dada ao programa MIP Experience. Temos ainda muito a caminhar, né? Sem dúvida alguma, mas vamos fazer aí a nossa parte todos juntos, né? A fim de que possamos entregar juntos aí para o agricultor uma produção sustentável e que agregue valor à sua propriedade, a si, a família, enfim. É isso. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks, o entregável do programa MIP Experience. E nos encontramos nos próximos episódios, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre as ferramentas e outros assuntos que permeiam o programa MIP Experience. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, na nossa plataforma digital. Muito obrigado. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, PROMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF,
FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!